E aí, aqui é o Node, imagine só. Durante o processo de mudança de Londres para Salem Slot, o Sr. Richard Straker conta com a ajuda de Royal Snow para levar um grande caixote até o seu novo endereço. Segundo Richard, o caixote é muito pesado, e o que há dentro dele é uma relíquia de família cujo valor é inestimável. Portanto, Royal precisa transportá-lo com muito cuidado, e será muito bem remunerado para realizar aquele trabalho. Ao anoitecer, o funcionário chega à nova residência de Richard, a qual todos os moradores da cidade conhecem como a Mansão Assombrada de Rupert Marsden. Mesmo apavorado com as histórias que as pessoas contam sobre aquele lugar, Royal conta com a ajuda de Hank para levar o caixote até o porão. Mas durante o trajeto as alças acabam escorregando das mãos dele e a caixa cai no chão. Nesse momento, um dos lados do caixote acaba se quebrando e uma pequena quantidade de terra sai de dentro dele. Mesmo curioso para saber o que está carregando, o homem deposita a caixa de madeira no chão com cuidado e caminha em direção à porta, mas antes de chegar nas escadas ele escuta alguém chamando seu nome. Curioso, o homem se aproxima novamente, mas é salvo por seu amigo, que o chama para dar o fora daquele lugar. Algumas semanas depois, o escritor Ben Mears retorna à sua cidade natal com o objetivo de encontrar inspiração para o seu próximo livro. Assim que chega à cidade de Salem Slot, Ben vai a uma imobiliária à procura de uma casa para alugar e conhece Susan. De repente, o gerente aparece e o escritor pergunta sobre a mansão Marsden, então descobre que ela foi vendida por um europeu, que abriu um estabelecimento do outro lado da rua. Enquanto escuta o novo cliente se apresentar para Larry, Susan descobre que aquele é o escritor de seus livros de romance favoritos e indica uma boa hospedagem, onde ele pode ficar durante sua estadia. Como não pretende ficar por muito tempo, o escritor decide pagar uma pensão e ficar com apenas um quarto, que é mais do que suficiente para que ele possa trabalhar. Enquanto isso, na escola primária de Stanley Street, Mark Petrie acaba de chegar para o seu primeiro dia de aula e acaba sendo recebido por um aluno encrenqueiro. Porém, depois de levar um soco de boas-vindas, Mark decide reagir e facilmente consegue imobilizar Rich. Ao ouvir os gritos do delinquente, um dos professores decide intervir e após apartar a briga, Matt orienta o novato a ficar longe de Rich, pois aquele garoto é problema. Após o almoço, Ben faz uma visita à biblioteca local e quando vai até lá para devolver os livros que pegou emprestado, Susan avista o escritor. Curiosa, a jovem pergunta para a bibliotecária o motivo de Ben ter ido para aquela cidade e descobre que ele morou ali até os 9 anos de idade. Porém, depois que seus pais faleceram em um acidente de carro, ele foi embora e voltou agora pela primeira vez em 20 anos. Antes de ir embora, Susan diz em alto e bom som que pretende ir ao drive-in naquela noite, quase como se estivesse convidando Ben para ir encontrá-la. Então, quando o sol está quase se pondo, o casal se encontra no gramado, onde a população local se junta para assistir a um filme, e Susan convida Ben para ir até o seu cantinho especial, onde é possível ter a melhor vista do telão. Enquanto aguardam o filme começar, os dois aproveitam para se conhecer melhor, e Susan conta que está apenas esperando seu registro de corretora ficar pronto para poder voltar para Boston. A jovem conta que morou lá até o ano passado, quando seu pai faleceu, e ela teve que retornar a Salem Slot para fazer companhia à sua mãe. Depois de contar um pouco sobre si mesma, Susan pergunta o que Ben foi procurar naquela cidade, e o homem conta que foi até lá para pesquisar sobre seu passado, pois ele sabe quase nada a respeito de sua origem. Enquanto grande parte dos moradores da cidade se diverte no drive-in, Danny e Ralph retornam para casa, depois de passar a tarde inteira na casa de Mark. Após se despedir de seu novo amigo, os dois irmãos caminham direto para casa. Porém, durante o trajeto, eles são abordados por Richard, que se oferece para levá-los. Como não conhece aquele homem, Danny imediatamente recusa a carona e pega um atalho pela floresta para tentar despistá-lo. No entanto, sem perceber, os garotos começam a ser seguidos e Ralph é o primeiro a ser capturado. Quando percebe que seu irmão desapareceu, Danny se desespera e começa a procurar por ele, mas já é tarde demais, pois Richard já está na mansão Marsden com o garoto. Segundo ele, seu mestre precisa de um sacrifício antes de começar a transformar a cidade à sua própria imagem, e o garoto
garoto deveria se sentir honrado por ter sido escolhido para cumprir esse papel. Ao entrar na residência, Richard começa a chamar por Barlow e de repente, todas as luzes se apagam. No instante seguinte, Lord Barlow aparece e o demente assiste o pequeno Ralph ser devorado vivo. Uma semana após o desaparecimento do garoto, os pais de Ralph começam a perder a esperança e o escritor, que passou a semana inteira ajudando nas buscas, passa a ser visto como suspeito, pois o desaparecimento aconteceu logo depois que ele chegou à cidade. Apesar de ser tratado como um estranho pela maioria dos moradores, Ben não se deixa abalar e acaba fazendo amizade com Matt Burke, um dos professores de Ralph. Naquela noite, após um longo dia de busca, Danny volta para casa com seus pais, mas não consegue dormir. Enquanto está deitado em sua cama, o menino escuta um som muito semelhante à gaita que seu irmão costumava tocar e começa a suspeitar que ele esteja por perto. Porém, quando sai para procurá-lo, Danny acaba se tornando a próxima vítima do monstro que devorou Ralph. Minutos depois, o menino aparece no quarto de seus pais e alega não estar se sentindo bem. Então Marjorie e Tony decidem levá-lo para um hospital. Após alguns exames, a médica chega à conclusão de que Danny está sofrendo de anemia perniciosa, que se manifesta por meio da deficiência de vitamina B, que impede o corpo de produzir glóbulos vermelhos. Segundo a doutora Cod, mesmo depois de passar por uma transfusão de sangue, seu corpo continua diminuindo a quantidade de hemácias, portanto ele precisa continuar internado para observação. No meio da madrugada, Danny desperta e diz que está com muita sede, então sua mãe se levanta para pegar água. Porém, assim que Marjorie dá as costas para o menino, Danny pega a bolsa de sangue que está sendo usada para fazer a transfusão e devora todo aquele líquido. Depois disso, o coração do garoto para de bater e ele é enterrado na manhã seguinte. Minutos antes do funeral, o padre Callahan e Mike, o coveiro, compartilham um cantil de bebida, pois precisam de força para lidar com o que está por vir. Enquanto o padre reza pela alma de Danny, Mike se senta atrás de uma árvore para comer e acaba adormecendo. Horas depois, o rapaz acorda e percebe que já anoiteceu, mas decide terminar seu trabalho antes de voltar para casa. Enquanto cobre o buraco com areia, o coveiro escuta alguns gritos e desce para ajudar o garoto. Porém, quando abre o caixão, ele vê Danny desacordado e chega à conclusão de que está delirando. Sem entender o que acabou de acontecer, Mike fecha o caixão novamente e pega sua pá para finalizar o trabalho, mas quando retorna para jogar a terra, ele vê o caixão vazio e de repente é atacado pelo cadáver. Horas depois, o coveiro aparece em um bar e enquanto está sentado bebendo no escuro, ele vê Matt se aproximando. Logo no início da conversa, o professor percebe que há algo errado com Mike e pergunta se ele está doente, mas ele afirma não se lembrar de nada que aconteceu nas últimas horas. Ao perceber que o rapaz está confuso, Matt o convida para passar a noite na sua casa e promete que na manhã seguinte irá levá-lo ao hospital. Após levar o jovem até o quarto de hóspedes, o professor percebe que ele está com algumas marcas no pescoço e tenta descobrir de onde elas vieram, mas Mike diz que não se lembra. Transtornado com os últimos acontecimentos, Matt não consegue dormir e decide ligar a TV, mas escuta um barulho vindo do lado de fora e sai da casa para investigar. Nessa hora ele avista um homem encapuzado invadindo uma de suas janelas e vai atrás de Ben para pedir ajuda. Após perguntar se o escritor possui algum objeto em formato de cruz, Matt pede que ele o acompanhe até sua casa e Susan, que passou a noite inteira com Ben, decide ir junto. Depois de contar tudo o que aconteceu naquela noite, Matt pede a ajuda do casal para entrar no quarto onde Mike está hospedado e então percebe que o rapaz não está respirando. Ao tocar nele, o professor sente sua pele fria e chega à conclusão de que o jovem coveiro não está mais vivo. Quando se aproxima para olhar mais de perto, Ben percebe que as marcas desapareceram e Matt revela que, segundo o folclore, elas desaparecem após a morte. Sem saber o que fazer, o professor decide informar as autoridades sobre o ocorrido, mas Ben o aconselha a não mencionar nada sobre vampiros, pois todos pensarão que ele enlouqueceu e Matt automaticamente será considerado suspeito. Enquanto a doutora Cod e os policiais escoltam o corpo de Mike até o necrotério, Mark acorda com o som de alguém batendo na sua janela. Ao olhar para o lado, ele se depara com Danny e se assusta ao ver os olhos brilhantes de seu amigo falecido. Sem acreditar no que está vendo, Mark rapidamente pega seus óculos para poder enxergar melhor e quando olha novamente para a janela, percebe que o fantasma desapareceu. Apavorado, o menino abaixa as cortinas, então vê o fantasma de
seu amigo aparecer em outra janela. Nesse momento, Danny pede que Mark o deixe entrar e usa seus poderes para enfeitiçar o garoto. Assim que Mark abre a janela, o vampiro tenta alcançá-lo, mas o menino usa uma cruz para se defender. No momento em que o objeto de madeira toca sua pele, Danny começa a queimar e foge rapidamente pela janela. Após quase ser transformado em um daqueles monstros, Mark promete para si mesmo que fará o que for necessário para libertar seu amigo e começa a pesquisar todos os objetos que podem ser usados para combater vampiros. Naquela mesma noite, Matt escuta sua casa ser invadida e logo descobre que Mike está de volta. Por sorte, quando está prestes a ser atacado, o professor consegue alcançar uma cruz que foi deixada por Ben e a usa para manter o vampiro afastado. Na tentativa de escapar do efeito daquele objeto, Mike entra em um quarto escuro e Matt vai atrás dele. Ao ver a janela aberta, o professor conclui que o monstro foi embora e abaixa a guarda, porém a verdade é que Mike estava apenas escondido, esperando a melhor oportunidade para atacá-lo. Após derrubar Matt da escada, o vampiro caminha em sua direção, pronto para transformá-lo, mas o professor insiste em revidar e, mais uma vez, consegue alcançar a cruz. Nesse momento, o homem retira o convite que fez a Matt para entrar na sua casa e imediatamente ele é arrastado para fora, pois os vampiros só podem entrar nas casas se a autorização for concedida. Na manhã seguinte, a doutora Cody é informada de que Marjorie, a mãe de Danny e Ralph, foi encontrada sem vida e seu corpo foi levado para um necrotério fora da cidade, pois ninguém conseguiu falar com Foreman, o dono do necrotério local. Imediatamente, a médica vai investigar a causa da morte de Mike, pois começa a suspeitar de que algum tipo de epidemia chegou à cidade, mas logo descobre que o corpo desapareceu. Preocupada, a doutora Cody vai até a casa de Matt para perguntar se ele tem alguma ideia de onde pode ter ido parar o corpo do rapaz, e o encontra caído na sala. Após ajudá-lo a se levantar, a médica conta sobre a morte de Marjorie e o desaparecimento de Mike, então Matt não vê outra alternativa a não ser revelar suas suspeitas sobre vampiros. Ao perceber que Cody não está convencida dessa história, o professor pede a ajuda de Ben para desenterrar o corpo de Danny e provar sua teoria. No entanto, em vez de fazer isso, a médica sugere ir até o necrotério para avaliar o corpo de Marjorie, pois os enfermeiros que a atenderam disseram que a mulher faleceu do mesmo jeito que seu filho. Enquanto Ben e Susan acompanham a doutora Cody, Matt decide ir atrás de Richard, pois está convencido de que ele é um dos principais responsáveis pela onda de ataques que está acontecendo na cidade. Quando estava prestes a ser atacado por Danny, Mark ouviu o garoto dizer que iria levá-lo para a mansão Marston, para que o Lord Barlow pudesse conhecê-lo. Graças a essa pista, o garoto consegue saber por onde começar a procurar e invade a residência carregando uma estaca de madeira nas mãos. Ao chegar lá, ele encontra seu professor, que também foi investigar, e conta que foi até a mansão com o objetivo de libertar seu amigo. Enquanto eles discutem o que fazer, alguém chega e tranca as portas do porão pelo lado de fora, impedindo a dupla de deixar a casa. Nesse momento, Matt acende uma vela para iluminar o local e começa a procurar por uma saída alternativa. Enquanto o professor ajuda Mark a alcançar a porta, Lord Barlow sai de seu caixão e ataca Matt, e logo em seguida o menino é capturado por Richard. Quando chega ao necrotério, Cody fica aliviada ao descobrir que o corpo de Marjorie está no mesmo lugar onde foi deixado e decide permanecer ali até o sol se pôr para confirmar que a teoria de Matt estava errada. No entanto, assim que a noite cai, o corpo começa a se mover e a médica entra em pânico. Rapidamente, ela pega 2 pedaços de madeira para formar uma cruz e pede a ajuda de Susan para colar as duas partes com fita adesiva. Enquanto isso, a médica vê a mulher se levantar de seu leito e começa a orar para afastar aquele espírito maligno. Ao ver a cruz apontada em sua direção, a vampira sente seu corpo ser repelido, mas de repente a fita se solta e Cody é atacada pelo monstro. Na tentativa de impedir que a médica seja atacada, Ben segura a cabeça de Marjorie com o auxílio de um lençol e consegue imobilizá-la, enquanto Susan cola novamente os 2 pedaços de madeira. Após ser atacada com a cruz pela segunda vez, a vampira vai embora e a doutora pede que Susan pegue a injeção antirrábica que está em sua bolsa.
Apesar da ação rápida de Ben, Cody acabou levando uma mordida no pescoço e tenta usar a injeção para inibir a contaminação. Em seguida, ela pede que o escritor encoste a cruz em sua pele e absolutamente nada acontece. Então a médica respira aliviada, acreditando que conseguiu sair ilesa do ataque. Imediatamente, o trio dirige até a casa de Matt para contar o que aconteceu e dizer que ele estava certo, mas ao chegar lá, eles veem 2 vampiros no telhado. Nesse momento, Ben percebe que seu amigo já foi transformado e pede que Susan dirija para longe dali, antes que eles se tornem as próximas vítimas. Ao amanhecer, Mark, que estava sendo mantido como prisioneiro, consegue escapar e fica escondido com um taco de golfe na mão, aguardando o momento certo para atacar. Quando Richard se aproxima, o menino o golpeia e após derrubá-lo, Mark repete o ataque até que seu inimigo tenha sido eliminado. Enquanto isso, Ben e seus aliados estão na igreja conversando com o padre Callahan e tentam fazê-lo acreditar que há vampiros à solta pela cidade. De repente, Mark entra no santuário e revela que seu professor foi transformado em um monstro devorador de sangue. Após encher uma garrafa com água benta, o menino confessa que eliminou Richard Straker e então o padre pede que o garoto o leve até a mansão. Na tentativa de encontrar Matt, o grupo desce para o porão e todos acabam sendo surpreendidos por um ataque repentino do professor. Nesse instante, o grupo tenta fugir e abre a porta que leva para o lado de fora da mansão. Quando a luz do sol entra no porão, a pele de Matt começa a queimar e ele se afasta. Então Ben aproveita para acertar uma estaca de madeira em seu peito. Preocupado com o restante da população, o grupo decide se dividir para avisar a todos sobre o perigo que estão correndo, e o padre os aconselha a levar os moradores para a igreja até o anoitecer. Enquanto a doutora Cody vai para a delegacia, Callahan acompanha Mark até a sua casa para alertar os pais dele, e Susan pede a ajuda de Ben para buscar sua mãe. Porém, ao chegar lá, o casal descobre que Anne está trabalhando com os vampiros e armou um plano para que sua filha também fosse transformada. Durante uma breve conversa com sua mãe, Susan leva uma mordida de um vampiro que estava escondido nas sombras e Ben imediatamente a arrasta para fora daquela casa. Enquanto tenta convencer seus pais a irem para a igreja, Mark vê o sol se pôr e começa a se preocupar, pois o casal não acredita em nada do que ele e o padre estão dizendo. De repente, eles escutam alguém bater a porta e Henry sai para ver quem está lá fora, ignorando completamente os alertas de seu filho. No instante seguinte, Barlow invade a casa e morde o pescoço de June, que também acaba sendo infectada. Ao ver seu pai e sua mãe serem atacados, Mark entra em pânico e foge enquanto o padre usa uma cruz para tentar afastar o vampiro, mas o objeto não é capaz de protegê-lo por muito tempo. Quando percebe que está sendo perseguido, Mark sobe na casa da árvore e fecha todas as janelas para impedir que seus colegas da escola, que também foram transformados em vampiros, consigam alcançá-lo. Depois de colocar sua namorada no carro, Ben dirige rapidamente até a igreja, onde encontra Cody e pede a ajuda da médica para impedir que Susan se transforme. Porém, antes que a jovem pudesse tomar uma dose da injeção, ela começa a se transformar e foge para fora do templo. Mesmo sabendo que é tarde demais para Susan, o escritor decide ir atrás dela, pois não está disposto a perdê-la. No entanto, no meio do caminho, Ben percebe o grande erro que cometeu, pois os vampiros já estão espalhados por toda parte. Quando se dá conta de que sua vida está em risco, o homem corre de volta para a igreja, e quando está prestes a atravessar o portão, ele é capturado por Mike, mas consegue eliminá-lo com o auxílio de uma estaca. Nessa hora, Cody sai da igreja segurando uma cruz e ganha tempo para que Ben consiga entrar. Ao ver a mulher sozinha lá dentro, o escritor pergunta sobre o paradeiro do xerife da cidade e vê o corpo dele ser arremessado pela janela. Na manhã seguinte, a dupla dirige até a casa de Mark e encontra o corpo do padre Callahan. Em cima da mesa, Ben encontra um bilhete escrito pelo garoto e fica aliviado por saber que ele ainda está vivo. Assim que o sol nasce, o menino invade o estabelecimento de Richard à procura de Barlow, mas acaba sendo encontrado por Danny, que faz um ataque surpresa. Porém, enquanto está sendo empurrado contra o espelho, Mark acerta uma estaca no peito de seu amigo e liberta a alma dele. Quando está saindo da loja, o garoto se depara com o carro de Ben e o escritor pergunta se ele encontrou Barlow. Segundo Mark, ele procurou por toda a cidade, mas os vampiros estão muito bem escondidos. Ao olhar ao redor, Ben percebe que todos os carros de Salem Slot desapareceram e começa a suspeitar de que todos os seus inimigos foram se abrigar no drive-in.
Quando chega ao local, o trio encontra os veículos de todos os moradores, e ao encontrar Susan dormindo dentro do porta-malas, o escritor consegue confirmar sua suspeita. A verdade é que na tentativa de se esconder, os vampiros transformaram seus próprios carros em caixões, onde poderiam descansar durante o dia. Ao ver que Ben não tem a coragem necessária para acertar uma estaca no coração de sua namorada, Cody se oferece para fazer o trabalho e poupar o escritor desse sofrimento. Porém, antes que a médica pudesse libertar Susan, Anne aparece e atira na mulher para proteger sua filha. Apavorados com os disparos, Ben e Mark se separam em busca de um esconderijo e usam os carros como escudo para se proteger. No entanto, assim que o sol se põe, o verdadeiro perigo aparece e os vampiros começam a sair dos porta-malas. Nesse instante, a dupla corre em direção à luz do sol, mas Ben acaba sendo capturado no meio do caminho e começa a lutar contra os vampiros. Após eliminar 2 monstros com uma única estaca, ele se levanta para continuar a fuga, mas novamente é capturado e arrastado para a sombra. Enquanto o escritor luta para proteger seu pescoço das mordidas, Mark entra no carro e acelera para derrubar as vigas que mantêm o telão do drive-in de pé. Assim que a luz do sol atinge a pele dos vampiros, eles começam a queimar e deixam de apresentar perigo. A partir de então, a principal ameaça se torna a mãe de Susan, que insiste em culpar Ben pelo que aconteceu e continua tentando eliminá-lo. Ao ver seu aliado em perigo, Mark dá meia volta e atropela Anne. Em seguida, pede a ajuda do escritor para abrir o caixão de Barlow, que estava escondido dentro de um caminhão. No entanto, os 2 amigos não conseguem abrir o caixão antes que o sol se ponha por completo e precisam procurar abrigo para não se tornarem presas fáceis. Enquanto se escondem dentro da casa de máquinas, Ben e Mark são atacados por Susan e o garoto acaba sendo arremessado para fora. Ao perceber que se continuar hesitando terá o mesmo destino de sua namorada, o escritor decide agir e usa a perna de uma cadeira para acertar o coração de Susan. Após eliminar a jovem, Ben sai para ajudar Mark, e quando está prestes a ser devorado, o menino vê um pedaço de madeira atravessando o crânio de Barlow. Depois de receber o primeiro golpe, o vampiro perde as forças e se torna um alvo fácil para o escritor, que usa o mesmo objeto para atingir o seu peito. Naquela noite, após se certificar de que foram os únicos sobreviventes da cidade, a dupla decide partir e Ben convida Mark para ir com ele para Nova York. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!